Olha, a partir de hoje, desta terça-feira, os eleitores só podem ser presos em situação de flagrante. O nosso querido, talentoso Antônio Carlos Silva está na sede do TRE aqui em Mato Grosso e tem informações. Talentoso, essa regra vale para não excluir as pessoas do pleito do próximo domingo, né? Tem exceção? Tem exceção, né? É isso mesmo, Edivaldo. Bom dia a você que acompanha o programa Cadeia Neles. Há 55 anos no Brasil, Edivaldo, tem uma lei federal, a 4.737. Tem um artigo dela, o 236, que regulamenta essas questões que você acaba de dizer. Sobre isso, a gente conversa agora com o juiz auxiliar da presidência do TRE. Lídio, fale pra gente, hoje nós estamos há 5 dias, o Edivaldo falou, estamos há 5 dias do pleito de domingo, do primeiro turno. Não pode haver prisão de eleitor no Brasil de hoje até domingo? Qual que é a justificativa para isso? Bom dia. Bom dia, telespectadores do Cadeia. A justificativa disso é um ranço existente da época do nosso período militar, em que havia também um comportamento bem diferenciado do que hoje temos, em que havia os currais eleitorais, onde as pessoas eram detidas e aguardadas para votar em massa em determinado candidato. Então, a garantia de liberdade de ir e vir foi, então, disposta para não somente eleitores 5 dias antes da eleição, que começa hoje, portanto, nesta eleição de 2020 e termina 48 horas após. Mas é evidentemente que existem situações que permitem prisões, sim. Situações em que a prática de crimes em flagrante, e se ele for pego em flagrante, há também a situação de sentenças condenatórias que devem ser cumpridas com mandado de prisão, portanto, em razão da sentença condenatória, e também violação de salvo-conduto, ou seja, pessoas que estão asseguradas para votar e podem ser impedidas. Essas pessoas que impedem, elas devem ser presas também. Explicando isso aí que o senhor acabou de dizer, mas aprofundando para a gente entender um pouquinho mais. Quer dizer, ninguém pode ser preso de hoje a domingo e depois, 2 dias depois da eleição, se não cometer nenhum crime. Agora, se cometeu algum crime ou está com uma prisão preventiva em aberto, essa pessoa pode ser presa, é isso? Evidentemente. Não somente crimes dispostos no Código Penal, mas também crimes eleitorais daqui até lá. Todos eles podem. Boca de urna no dia da eleição, compra de voto, todos são crimes, né? Transporte de eleitor, fornecimento de alimentos para eleitor, também não pode nesse período. Transporte de eleitor, captação ilícita de sufrágio, ou seja, aquilo que você entrega algum tipo de benesse ou vantagem, não precisa ser efetiva, basta haver a promessa para o eleitor, por candidato ou partido político, também configura crime eleitoral, passível de prisão também. O candidato, quem está disputando o voto em Mato Grosso esse ano, para prefeito, vereador, senador, ele pode ser preso nesse período ou não? A situação é diferenciada em relação ao eleitor comum. Para o candidato, ele não pode ser preso 15 dias antes da eleição, ou seja, nesta eleição em 2020, desde o dia 31, e a parte que remanesce após a eleição é a mesma do eleitor comum, ou seja, 48 horas. Em relação aos crimes eleitorais, as pessoas ficam em dúvida, por exemplo, no dia da votação. Por exemplo, o eleitor pode manifestar voto no dia da eleição, ir no domingo votar, por exemplo, com adesivo pregado na roupa, a popular praguinha. Ele pode fazer isso no dia da eleição ou ele não pode? Pode. É imperioso ficar claro, boa a sua pergunta, porque na verdade o sigilo do voto é garantia do eleitor. Por quê? Porque havia notícias de que antigamente as pessoas compravam o voto e exigia que ele comprovasse que ele tinha votado em determinada pessoa. Portanto, aí nós temos aí a garantia do voto pelo sigilo, para que o eleitor não tenha aviltamento contra a sua pessoa de compra de voto, certo? Agora, ele pode ter, a legislação assim permite, ter uma manifestação individual e silenciosa, até mesmo no dia da eleição. Ele pode usar com uma camiseta feita por ele, paga por ele, ele deve comprovar. Ele pode ir com adesivo dístico, ele pode ir com praguinhas, ele pode inclusive ir com uma bandeira de qualquer partido político ou candidato que ele tenha mais afinidade e dizer, entendeu, para quem vai votar. O que não pode, ele fazer boca de urna e ficar ostensivamente no local de votação fazendo propaganda eleitoral. Aí configura boca de urna, é crime, é prisão. Em eleições anteriores, vocês da Justiça Eleitoral tinham o cadeião para deter aquelas pessoas que cometeram algum crime eleitoral ou foram denunciadas. Este ano 2020 vai ter o cadeião? Sim, teremos. Teremos nos maiores colégios eleitorais do Estado, teremos aqui na capital do Estado, teremos em Várzea Grande e teremos também em Rondonópolis. Nas demais localidades e municípios nós teremos a cadeia convencional e o delegado de polícia local irá fazer o trabalho de prisões.
Quais estruturas policiais vão estar disponíveis, a estrutura de segurança da Justiça Eleitoral nesse pleito de 2020? Para os cadeiões nós teremos delegados municipais, né, do estado de Mato Grosso que atuam nos municípios e aqui na capital e nas maiores cidades, Polícia Federal. Agora, força de segurança atuando na logística e segurança das eleições e a garantia da lei e da ordem, nós teremos a participação da Marinha, do Exército, da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e Polícia Militar. Apesar de tudo isso que nós falamos, eu queria que o senhor desse uma palavra agora para o cidadão, o eleitor, que às vezes fica preocupado de votar nesse momento, nós estamos no meio da pandemia, mas o eleitor que quer exercer seu voto, quer exercer a sua cidadania. O que a Justiça Eleitoral tem a dizer para o eleitor que daqui a 5 dias, apesar que no Brasil é obrigatório o voto, mas que quer manifestar o seu desejo, o seu voto popular? Eu conclamo os eleitores matogrossenses a comparecerem nas eleições 2020 e fazerem a melhor escolha possível para aqueles que lhes irão entregar a chave do cofre. Nós estamos escolhendo aí governantes municipais, representativos nossos, portanto é muito importante o comparecimento e não deixar que outro faça a escolha por si. Né? Poderia ser uma pessoa menos politizada estar escolhendo equivocadamente. E deve ser registrado, Antônio, que o eleitor matogrossense pode comparecer nas sessões eleitorais porque a Justiça Eleitoral desenvolveu um segurança sanitária, respeitando o que prevê o Ministério da Saúde e a Organização Mundial de Saúde, de modo que o eleitor pode ficar tranquilo. O que se recomenda é que utilize máscara e também que ele leve a sua própria caneta para não haver contato com outros eleitores. Mas eu garanto para vocês que a segurança sanitária está definitivamente resolvida pela Justiça Eleitoral. Agora há pouco o senhor estava falando da estrutura de segurança. Vocês da Justiça Eleitoral sempre também conclamamos ao eleitor para ajudar a fiscalização. E aí tem um aplicativo da Justiça Eleitoral, o Pardal, que pode ser baixado daquelas lojas dos sistemas operacionais dos celulares. Eu queria que o senhor faça um pouquinho do Pardal. Que tipo de informação o cidadão pode baixar através desse aplicativo e ajudar a fiscalização no dia da eleição? Na verdade, nós temos a figura hoje, já desde 2014, do eleitor fiscal. O eleitor tem ombreado conosco, nossa estrutura fiscalizadora é bem restrita e o eleitor tem participado ativamente nesse processo de fiscalização e não somente os partidos políticos entre si. Então nós temos alguns canais disponíveis para o eleitor brasileiro, né, e Mato Grosso não está fora dessa possibilidade, para que o eleitor colabore conosco na fiscalização da lisura do processo eleitoral, para que seja mantida a igualdade entre os gamers que estão disputando esse jogo político. Nós temos à disposição o 0800 647 8191. 8191, que é a nossa ouvidoria eleitoral. Nós temos também o site do TRE, o site do TSE, que são canais disponíveis para o eleitor. E temos, como você disse, o aplicativo Pardal, que desde 2014 tem servido ao público e ele está disponível gratuitamente ao eleitor nas plataformas iOS e Android. É simples de utilização, basta, o eleitor não precisa ter qualificação técnica para saber se o ato que ele está visualizando, ele realmente é uma prática ilícita, basta ele imaginar que seja, que haja uma configuração de abuso de poder econômico, uma propaganda irregular sendo praticada, ele filma, ele bate foto, o programa georreferencia o local do acontecimento, encaminha para o eleitoral, que irá fazer o filtro e nasce aí uma representação que pode culminar com severas punições para o violador da lei. Muito obrigado pela entrevista. Bom trabalho aí para a Justiça Eleitoral nesse processo de 2020, doutor. Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade. Obrigado a Elidio Modesto, que é o juiz auxiliar da presidência do TRE de Mato Grosso. Repetindo esses canais que o juiz falou aqui. Tem o site, no caso de Mato Grosso é o www.tre-mt.jus.br e tem o telefone da ouvidoria, que é o 0800 647 8191, 0800 647 8191 e tem o aplicativo Pardal. É só baixar lá nas lojas dos sistemas operacionais dos aplicativos de telefone celular. Edivaldo, é com você.